Retornando com o programa Cidade Aberta aqui na sua TV Cidade, o nosso canal comunitário, canal 14, canal digital da NET, o Cidade Aberta, sempre tem um apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Nosso convidado aqui na bancada do Cidade Aberta hoje é o empresário diretor do Grupo Bigfer, Maurício Alexandrini. Estamos falando sobre o atual momento da indústria no panorama econômico. Depois da contextualização que tu colocasse no primeiro segmento do nosso programa do Cidade Aberta, e aliás uma boa contextualização, Maurício, eu queria te perguntar, diante da situação que nós estamos hoje, a indústria, de uma forma geral, vive um momento de readaptação? Sem dúvida, sem dúvida. Eu diria que o momento é de vamos dizer, encontrar saídas para sobreviver. Aquela teoria fazer mais com menos sempre foi teoria e prática, mas isso não é mais o suficiente. A gente já está nessa fase em muitos anos. Né? Feliz ou infelizmente, de alguns anos para cá, eu poderia colocar praticamente desde que começou o Plano Real, né? Que a indústria dentro da economia nacional ela já representou muito mais. Né? Hoje a indústria responde por uma parcela de 12% apenas no PIB. No PIB. Tá? Caiu muito. Exato. Né? Então a perda de importância da indústria na economia é algo que indica que a gente está basicamente terceirizando a nossa indústria para o exterior. Né? É muito simples, é só olhar a questão de balança comercial. Né? A gente exporta soja, a gente exporta minério de ferro, a gente exporta até petróleo bruto. Né? E aí a gente importa diesel, porque a Petrobras não dá conta de produzir todo o diesel que precisa. A gente importa uma série de artigos em aço que derivam do minério de ferro que a Vale do Rio Doce mandou para fora. Né? E a gente exporta até alimentos, a gente importa até alimentos, como estamos importando feijão do Uruguai. Né? Assim como a gente importa muita coisa, numa linha de mais trigo da Argentina e muita coisa em linha de valor agregado. Né? Você pegar equipamento eletrônico, né? Não se produz mais quase nada no Brasil. Né? Medicamentos, se a gente entrar para essa seara, químicos. Se busca tudo quase lá fora. O Brasil não tem mais essa indústria, se é que algum dia teve. Né? Então o que acontece? De alguns anos para cá, o foco econômico do Brasil foi girado, isso é uma opção, não quero dizer aqui que está certo nem errado, tá? Mas foi girado para comércio e serviço. O negócio do Brasil é o turismo, de fato é. O Brasil é um país riquíssimo para turismo, mas a gente está patinando lá atrás nas posições. Né? Você pegar aí, acho que uma semana de turismo na França dá o ano inteiro no Brasil. Né? Então tem muito para crescer, vamos olhar pelo lado positivo. Né? Um setor que andou demais é o agronegócio, que o Brasil é um dos celeiros do mundo. Né? Nesse ponto estamos bom. Muito bem. Estamos bem. Né? O comércio, como a gente já falou no primeiro bloco, foi muito vigoroso, graças a crédito fácil. Bom, estendido pelo governo. Terminou esse período, agora a gente vai ter que achar uma outra fórmula, sem dúvida. E o serviço, ele cresceu muito porque a demanda do cidadão por um serviço qualificado, aí vamos como eu estava dizendo antes, desde o cabeleireiro, manicure, até um bom médico, até N serviços que a gente dispõe no dia a dia. Bom, pois bem, o que falta? Falta uma política estruturada de fazer a indústria andar. Né? Prefere-se importar uma série de coisas do que fazê-las no Brasil. Né? E aí, quando foi tentado, a intenção é sempre boa. Né? Mas quando foi tentado de uma maneira que para mim é equivocada. Né? Essa história de, vamos eleger grupos nacionais que vão lá comprar toda a concorrência usando esse bendito crédito subsidiado. E o pessoal da Abril e da Globo gosta de chamar isso de campeões nacionais. Né? Que isso era uma coisa que tinha lá na década de 70 na ditadura. Né? E que a Dilma tentou reeditar. Né? Com aí Friboi, Odebrecht, aí eu vou citar N nomes que estão no noticiário policial. Estão na moda. Que estão no noticiário policial. Né? Enfim, isso não é política industrial, isso é ajudar os amigos. É favorecer os amigos. Exato, eles escolheram alguns grupos e deram uma mão para esse pessoal crescer. Tem exemplos, o próprio Ike Batista é um caso desses. Né? Tem exemplos, está na moda agora falar da telefonia, a Oi aí com a recuperação judicial de 65 bilhões né? reais. Dos quais 19, se eu não estou equivocado, é dinheiro público.
É o meu dinheiro, é o dinheiro do senhor, da senhora, é o teu dinheiro. Né? É nosso. E não vai voltar. A gente não vai ver esse dinheiro. Esse dinheiro já era. Tá? Então, assim, eu entendo que com uma política industrial, com mais educação, qualificação, a gente tem chance. Do contrário, a gente vai persistir no Brasil fabricando aquilo que não pode ser importado. Ponto. Né? Tem N produtos, inclusive, que a minha empresa fabrica e fabricava e fabricará, enfim, que às vezes é por teimosia, porque trazer da China, por exemplo, vale mais a pena. Né? E aí a gente olha e diz, pô, mas não tem cabimento. Né? Por exemplo, a gente estava discutindo isso hoje lá na empresa. Um parafuso importado da China chega no Brasil 25% mais barato que o mesmo parafuso fabricado aqui em Farroupilha por uma pessoa farroupilhense, certo? Com matéria-prima fabricada pela Gerdau aqui em Sapucaí do Sul. Né? Ou seja, não tem nem custo de transporte, porque a gente está pertinho. Né? Aí tu traz o material lá do outro lado do mundo para cá e ele chega aqui 25% Cruza barato. o oceano e vai. Exatamente, um custo do lado do outro. Né? Então, muitas vezes a gente faz uma opção que é deixar de produzir determinadas linhas de produto e trazer tudo da China. Né? Uma Tramontina se depara com a mesma situação, entre outras. Né? Aí, claro, há segmentos, né? A gente falou antes, por exemplo, de ônibus e caminhão. Isso não se importa, até porque o governo ele não permite, através de tarifas e etc., ele acaba trancando essa importação para estimular a indústria nacional. Tem muito aporte do governo aí nessa indústria. Então, o momento, vamos voltar na origem da pergunta, né? A gente já está na fase da reinvenção há uns 10 anos. Né? Hoje, a gente chegou naquela etapa em que tem que se fazer escolhas. Determinado negócio não vale mais a pena? Ok, descarta-se esse determinado negócio. Né? Eu vou passar a importar, ou vou passar a fazer uma parceria com alguém e vou fabricar em outro lugar, vou trocar o meu mix de produto, né? Para garantir a sobrevivência do negócio. A gente costuma dizer lá na empresa que hoje, o meu caso específico, né? A nossa empresa hoje ela é muito mais um fornecedor de serviço do que propriamente uma indústria. Por quê? Incorporou mais o setor de serviços. Claro, porque assim, o meu parafuso é mais caro, mas eu entrego o parafuso do jeito que o cliente me pede. Eu entrego todo dia, eu entrego embalado num saquinho plástico especial, com o nome do cliente do cara em cima, embalado numa caixinha assim ou assado, junto com outro componente que eu também produzo que o cara vai usar para montar o móvel dele. Então não interessa para esse cliente, por exemplo, trazer parafuso da China. Interessa comprar da gente porque eu forneço um serviço. Né? Então o produto vai por tabela. Né? Então o que está acontecendo em muitas indústrias é isso aí. E aí o Brasil está virando no quê? O Brasil está virando num setor industrial que tem coisas que não tem como ser copiadas, ou não tem como ser importadas, ou coisas que a gente é muito forte, como é o caso do setor alimentício. Né? Então, em função do agronegócio. Aquilo que não pode ser importado, tipo, por exemplo, o Brasil é um dos maiores produtores do mundo de frango. Né? Não faz sentido nenhum importar carne de frango. Né? Então, essa indústria vai bem. Mas, se você for pesquisar, por exemplo, balanços das empresas desse setor, eles não estão bem. Na verdade, hoje quase ninguém está bem. Né? Mas é uma essa fase... é a verdadeira constatação. Exatamente. E vamos lá, falando sobre ficar política, no 0-0 quase estar bem hoje. Hoje ficar no 0-0 é vantagem, dependendo do ramo que se É. atua. Né? A gente conhece muitos empresários, muitas empresas, grupos tradicionais, etc., que foram para trás, a olhos vistos, muito. Né? Temos exemplos aqui na cidades vizinhas. Tem gente aí que foi 10 anos para trás e para voltar para o patamar em que vinha até a crise vai levar mais 10 ou 20 anos. Bom, esse momento de readaptação da indústria, porque o que você estava colocando, daqui a pouco tem um produto que não é mais economicamente rentável mantê-lo aí, tem que se reinventar, tem que tirar, tem que criar um outro. A indústria ela tem que ter um comportamento diferenciado hoje, Maurício. O que mexer, que orientações que... Tu vive isso no dia a dia, mas o que tem que fazer para o negócio não sucumbir, em outras palavras? Olha, eu colocaria da seguinte forma. Quando se tem o mercado na mão, porque tem várias situações, né? Nós temos empresas que a gente conhece, clientes nossos, fornecedores nossos, que estão em situações distintas. Né? Vamos pontuar duas situações. Tem a situação em que a empresa tem o mercado, eu diria entre aspas, na mão, né? Tem uma boa participação de mercado, essa participação é segura. Né?
Graças a Deus, hoje esse é o nosso caso, então é um pouquinho mais fácil. Né? Nesse caso, a minha venda ela vai acontecer. Né? Eu posso ter que lutar mais por ela, tenho que reduzir preço, tenho que entregar de uma maneira diferente, tenho que mudar meu produto, me adaptar, mas o meu cliente continua lá, o meu mercado continua lá. Né? Então, aí, basicamente, a atitude que a gente entende pertinente é basicamente corte de custo. Ponto. Né? A gente brinca que custo é que nem unha e cabelo. Né? Periodicamente, tem que cortar. Se não cortar, vai ter problema. Né? Vai então, tempo, mas depois vai ter problema. Todo dia, a gente pode até ignorar isso por algum tempo, meses. Mas hoje não dá para dizer, não, vou passar um ano sem fazer um corte de custo. Né? E aí a gente tem uma outra situação, que essa é um pouquinho mais difícil, que aí a empresa de fato tem que se reinventar às vezes. Né? Que é o caso em que o mercado da empresa encolheu muito, ou mesmo, eu não diria desapareceu, mas é um mercado que mutou e que hoje está sendo atendido de outra maneira. Né? Então, vamos ficar em 2 exemplos. Um caso de mercado que encolheu, por exemplo. Como eu dizia no primeiro bloco, o Brasil produzia 200 mil caminhões por ano, hoje produz 60 mil. Bom, é óbvio que a Randon, por exemplo, não vai conseguir vender mais do que 60 mil implementos por ano. Pô, se saiu só 60 mil caminhões, tem algum índice que é troca. Né? Mas também tem a concorrência. Sim. Né? Então eles vão ter lá, o mercado potencial deles baixou de 200 mil para 60 mil. Não tem o que fazer. É uma nova realidade. Não, eles não têm como fazer, não, eu vou fazer uma promoção e isso vai aumentar. Isso não existe. O mercado não aceita? O mercado não existe. É que nem a gente estava brincando uma vez, eu fiz um curso e o professor falava, por exemplo, já foi ao supermercado e viu promoção de sal? Nunca, jamais. Por quê? Porque o consumo de sal é um consumo praticamente fixo. Com crise, sem crise, ele cresce vegetativamente com a população. Por quê? A quantidade de sal que cada um de nós põe na comida é mais ou menos a mesma. E tu vai comer X vezes por dia, vai a X quantidade de sal, então o mercado de sal não adianta fazer promoção, não adianta forçar a venda, ele é daquele tamanho. Né? Então, muitas empresas hoje estão se deparando com a situação que o mercado está mais ou menos fixo. Né? E encolheu. Então, ela tem que encolher. Voltamos à história do corte de custo, só que aí o corte já vai na carne. Tem que começar a se desfazer de pessoas, fechar fábricas, inventar algum outro negócio, enfim. E aí a gente tem uma outra situação, que é o que a gente está enxergando, por exemplo, nos meus clientes de imóveis planejados. Né? Essas lojas com marcas, né? Todeschini, vamos falar as mais famosas aqui da Redondeza. Todeschini, Delano, Florence. Né? Tem umas 50 marcas, mais ou menos. Né? A dificuldade que eles se deparam agora é a seguinte. O mercado deles, entre aspas, desapareceu. Sumiu. Né? Por quê? Porque o cara que entraria numa loja deles para comprar o móvel deles, hoje está sendo atendido por um marceneiro. Né? Por quê? Muito simples. O cara vai orçar lá, vou orçar uma cozinha. Vou orçar a cozinha e essa cozinha vai custar X reais. Eu vou lá num conhecido meu que é marceneiro, o marceneiro pega aquele orçamento e fala, olha, esse X aqui eu te cobro a metade e ainda ganho dinheiro. Que mágica. Né? Tem toda uma casualística aí atrás disso que renderia um outro programa inteiro. Com certeza, né? Com certeza. Mas o que acontece? O fato é que eles estão tendo que se deparar com essa situação. O cliente não existe mais da maneira que ele existia. Então, ou eu mudo o meu modelo de negócio, ou o meu longo prazo acabou. Né? Então, são alguns tipos de crise diferentes que cada setor se depara. Tem um efeito diferenciado em cada setor. Exatamente. No próximo bloco, eu quero tratar contigo sobre a questão, me preocupa muito, porque Caxias do Sul, somente Caxias do Sul, em questão de um ano e pouco, já demitiu já são mais de 15 mil desempregados. E a pergunta que fica, será que Caxias do Sul não será uma futura Detroit, lá dos Estados Unidos, com o fenômeno da desindustrialização? E isso que Caxias do Sul e a região é o segundo maior polo metal mecânico, não do estado, do Brasil.
Na sequência a gente volta e fala mais sobre isso aqui no programa Cidade Aberta, com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. E também estaremos na reta final do programa falando um pouco sobre a trajetória do Grupo Bigfer aqui no município de Farroupilha, com grande referência, e que bom contarmos com uma empresa solidificada, familiar, como é o Grupo Bigfer. A gente volta em seguida.